Mateus 28, versículo 1 está escrito assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como foi dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. Amém? Feche teus olhos um momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, neste último culto de domingo deste ano, Senhor, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar mais poderosamente no nosso coração, Senhor, que possamos ser impactados aqui nesta manhã, Senhor, para que venhamos, meu Deus, começar um novo ano, meu Deus, com uma mente diferente, Senhor, com um pensamento diferente, Senhor, com um pensamento voltado a fazer a Tua vontade, com um pensamento voltado, Senhor, a abandonar tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Meu Deus, que a gente possa verdadeiramente entrar um novo ano, Senhor. Porque muitas vezes as pessoas falam: eu vou entrar num novo ano, mas a vida continua a mesma, com os velhos pecados, os velhos vícios, as velhas coisas ruins na vida das pessoas, Senhor. Mas de verdade, Senhor, queremos entrar num ano novo, verdadeiramente com uma vida nova, Senhor. Meu Deus, com uma comunhão nova com o Senhor, que a gente possa, meu Deus, receber aquela promessa que o Senhor falou na Tua palavra: eis que faço nova todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa fazer nova todas as coisas da nossa vida. Faz nova a nossa mente, Senhor. Faz nova o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa vida por completo. É isso que nós te pedimos, e que através dessa palavra, Senhor, a gente venha ser revestido, a gente venha ser fortalecido, para que o Senhor venha ser, meu Deus, glorificado nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E semana passada a gente estudou Mateus 27, e Jesus passou todo aquele sofrimento e foi crucificado na cruz. E aqui a gente joga no comecinho do 28, que as mulheres, era costume dos judeus de embalsamar o corpo, passar perfume no corpo do morto, e as mulheres levaram todas aquelas coisas para fazer isso. E elas, em outro livro, em outro evangelho, assim, que elas ficaram preocupadas em ir no caminho assim: quem que vai virar a pedra para a gente? Porque a pedra é quase da altura dessa parede aqui, uma pedra de não sei quantas toneladas. Uma mulher não consegue rolar uma pedra dessa. Eu falo: quem que vai rolar a pedra para a gente? Mas diz que quando ela chegar, a pedra já estava aberta. E diz que um anjo que abriu aquele sepulcro, e ele já avisou: ó, vocês estão procurando Jesus? Em outro evangelho fala: vocês vieram procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele fala: vai avisar os discípulos que ele ressuscitou. Inclusive lá em Israel, eu quero um dia ir lá em Israel, conhecer, Lá tem o túmulo de Jesus e está escrito: ele não está aqui, ressuscitou. Está escrito lá dele, até hoje está escrito isso lá, que ele ressuscitou. Mas a gente vai entender uma coisa aqui, irmãos. Jesus, ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra conversando com os discípulos dele, depois ele subiu aos céus. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Não é assim que está escrito? Jesus, ele foi humilhado de uma forma que a gente não imagina. Hoje vocês vão aprender isso, a humilhação que Jesus passou. E por isso que ele foi o mais alto exaltado. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus.
Mas para ele estar sentado à direita de Deus hoje, ele passou coisa que nenhum ser humano na face da terra passou e nunca vai passar. Nunca vai passar. E hoje você vai entender isso. O sofrimento de Jesus, irmãos, ele começou aonde? Lá no Getsemane, não é? Ele chamou os discípulos dele e falou: vamos lá orar. E disse que lá no Getsemane ele ajoelhou, ele pegou os 3 mais chegados: vem cá, vamos lá junto comigo, vocês ficam aqui, eu vou andar uns 15 metros para frente, vou ajoelhar e vou orar lá. Ele começou a orar: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. E diz que a agonia de Jesus era tão grande que ele suava e junto com o suor saía sangue. Diz que existe esse fenômeno cientificamente falando, de a pessoa estar numa angústia, num sofrimento tão grande dentro dela que começa a sair sangue. Tem gente que hoje em dia passa por isso. Já aconteceu de gente hoje em dia passar essa situação de começar a sair sangue dos poros do corpo da pessoa. Tal é o sofrimento que ela estava passando. Então o sofrimento começou aí, ele orando e pedindo para Deus: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele orou 3 vezes. E depois que ele orou 3 vezes, veio outro golpe em cima de Jesus. Jesus falou: basta, vamos levantar, porque o traidor se aproxima. E Judas veio. Judas, que andou 3 anos com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que ouviu a palavra de Jesus, veio para trair Jesus. A pior coisa que tem é isso, né, irmãos? É o que eu falei ontem. Deus, eu estava falando para os irmãos, né, ontem no estudo. Teve uma irmã na igreja, chegou o pastor chorando, toda desanimada, triste, falou: pastor, eu estou tão triste. E aí, minha irmã, o que aconteceu, minha irmã? Pastor, eu decepcionei a Deus, pastor. Eu fiz uma coisa, eu sei que Deus não gostou que eu fiz. E o pastor falou: irmão, você decepcionou a Deus? Mas engraçado, irmão, Deus não dá para decepcionar a Deus. Quando que você se decepciona? É quando alguém que você conhece faz alguma coisa que você não esperava que ela fosse fazer, não é assim? Por exemplo, sua mulher, você espera que a tua mulher ia tomar uma tal atitude com você e ela toma uma completamente diferente, você se decepcionou com ela. Com o filho, com o pai, com a mãe, você esperava uma coisa e ela fez outra. Porque você não sabia o que ia acontecer. Mas eu falo para você, Deus, ele é onisciente. Então o pastor falou para aquela irmã: Deus não está decepcionado com você, Deus sabia que você ia fazer isso, Deus já sabia. Deus não está triste com você, não, irmão, fica tranquilo. Deus conhece a tua vida, sabe dos teus pecados. Irmão, somente se arrependa e peça perdão. Muita gente, eles não entendem essas coisas, né? Elas, eu decepcionei a Deus. Não, Deus, eu estava falando de Deus aqui no estudo ontem para os irmãos. E Jesus, ele sabia que Judas ia trair ele, mas é um golpe no coração, é uma traição. De toda forma, uma traição. E Judas chegou em Jesus, beijou Jesus, falou: oi, mestre. E já era o sinal, aquele que eu beijar, pode pegar, que esse aqui é Jesus. Mas não acabou aí. O que aconteceu? Jesus foi pego, foi preso e foi levado lá para o Sinédrio. E todo mundo lá, os sumos sacerdotes, os sacerdotes. Jesus! E começou todo mundo a acusar Jesus. Você que falou que destrói o templo e levanta em 3 dias, vamos ver aí. Ele falou isso, falou aquilo. E o sumo sacerdote falou para Jesus: você é o filho de Deus? E Jesus falou: sim, sumo sacerdote, eu sou o filho de Deus. E disse que o sumo sacerdote rasgou as vestes dele, como assim, blasfêmia. Blasfemia. Tem que morrer agora. Depois disso veio um monte de gente, começou a bater na cara de Jesus, começou a socar Jesus, começou a cuspir em Jesus. O sofrimento continua na vida de Jesus. Depois que Jesus passou tudo isso, foi levado para Pilatos. Pilatos também não pode fazer nada com Jesus.
Ele não tem culpa nenhuma, eu só vou açoitar ele e vou libertar. Como se fosse só açoitar, fosse pouca coisa, né? E quem assistiu o Paixão de Cristo tem mais ou menos a ideia do que Jesus passou naquele dia. Ele não foi açoitado, ele primeiro foi açoitado com vara, bateram, aquilo dói. É igual pegar um pedaço de bambu, começa a dar nas tuas pernas e dar nas tuas costas. Ele tomou 40 daquela. Só que ele levantou e ficou firme. Ele aguenta mais? Pegaram o chicote romano, que é tira de couro com ponta de ferro e osso de carneiro na ponta. E aquilo bate e vai arrancando a carne, bate e vai arrancando a carne, bate e vai arrancando a carne. Ele tomou mais 39 daquela. E já estava todo ensanguentado. Jesus já estava todo deformado, gente. Ele estava totalmente deformado nessas horas. Mas o sofrimento de Jesus não acabou aí. Pegaram ele, botaram um manto nele, pegaram uma coroa de espinhos. Diz que é uma rosa que tem lá em Israel, com espinho é do tamanho de um dedo. Enterraram na cabeça de Jesus aquele espinho, aquela coroa de espinho. Não é espinho pequenininho que você vê nessas rosas que a gente compra aí na floricultura, não. Um espinho é desse tamanho que colocaram na cabeça de Jesus. Tiveram que botar com uma cana, um pedaço de pau, porque não dá para encostar a mão para você enfiar na cabeça de ninguém. Mas o sofrimento de Jesus, ele vai continuar. Ele foi humilhado na cruz, ele foi pregado, foi humilhado, que a gente aprendeu semana passada. As pessoas zombando de Jesus, os ladrões do lado dele zombando dele. Só que a maior humilhação, irmãos, que Jesus passou, sabe o que foi? Jesus, ele foi condenado à morte. Hoje em dia, pelas leis internacionais, uma pessoa que vai ser executada, a prisão, a morte, para morrer, existem 4 leis que não pode ser quebrada. A pessoa não pode ser, antes de ser executada, ela não pode estar passando fome, ela não pode estar cansada, ela não pode estar passando sede, e ela não pode ser executada nua. Só que Jesus passou tudo isso. Jesus passou a noite inteira, já não estava comendo já faz tempo, passou a noite inteira, foi crucificado. Só no outro dia ele estava com fome, estava com sede, o que está escrito na Bíblia que ele estava com sede, estava cansado, porque imagina, ele começou a apanhar lá atrás, quando ele blasfemou, entre aspas, tomou açoite, apanhou mais, depois foi crucificado. Você imagina se ele estava cansado? Ele era um homem igual a gente. E o pior de tudo, você vê nas fotos de Jesus na cruz, você vê Jesus com uma tanguinha, mas historicamente Jesus foi crucificado nu. Você imagina o que é isso? Você imagina que humilhação é essa? Além de você passar toda essa vergonha, além de você apanhar do jeito que você apanhou, você ainda ser crucificado nu. E pelas leis judaicas, era um insulto maior que existia você mostrar a sua nudez, principalmente para pessoas íntimas e próximas. E Jesus ficou nu na frente da mãe dele, ficou nu na frente do maior discípulo dele, que foi João, de Maria Madalena e dos discípulos dele. Maior humilhação que Jesus passou. Maior humilhação que ele passou. A gente não tem ideia do que Jesus passou, gente. Vocês vão entender o que eu estou falando. O que é o inverso da humilhação? Orgulho, não é? A pessoa orgulhosa não aceita de jeito nenhum ser humilhada. Mas Jesus, ele passou toda essa humilhação quieto. Ele não abriu a boca para nada. Ele não reclamou
de nada. Ele passou toda essa humilhação. Então Jesus, ele está na cruz, ele vai estar dando um exemplo e uma lição para a gente. E é uma coisa que está escrita do começo ao fim da Bíblia, que Deus, ele odeia o orgulho, a soberba. Porque ele, o próprio Deus, se humilhou até a última. O próprio Deus. Jesus era filho de Deus, ele tinha todo o poder, ele criou todo o universo, ele é criador de todas as coisas. E ele se sujeitou à maior humilhação que qualquer pessoa podia passar. Então Deus, ele não aceita de ninguém o orgulho. E você vai ver o quanto o orgulho ele é destruidor na vida das pessoas. Vamos entender isso então. Onde que começou o orgulho? Onde que começou o orgulho? Com Satanás. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel. Ezequiel 28:14. Amém? Ezequiel 28:14. Aqui vai estar falando da queda de Satanás. Eu espero que vocês abram a Bíblia. Amém? A palavra de Deus diz assim: tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. E por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, o orgulho, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. A soberba, o orgulho começou aqui, lá no céu. Incrível, né? A pessoa, o ser está diante de Deus, está num lugar perfeito, cheio de luz, mas ele se orgulhou e o pecado começou. O pecado começou com Satanás. E a Bíblia diz que Deus, ele lançou Satanás do céu para a terra. Jogou aqui. E ele veio para devastar a terra. E qual que foi os próximos a se encher de orgulho por causa disso? Exatamente. Abra sua Bíblia, vamos lá em Gênesis 3:5. Amém? A palavra de Deus diz assim: ó Satanás falando com a Eva, hein? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus,
conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e comeu também. Satanás, ele começou com orgulho, e ele falou assim: vou passar o orgulho para o homem também, o primeiro. E por que veio o orgulho em Adão e Eva? A gente vai ser igual a Deus, então eu quero. Orgulho. Porque quando a gente quer ser igual a Deus, a gente está aqui falando o quê? Eu não preciso de Deus. Se você é igual a Deus, eu não preciso mais de Deus. O pior orgulho, irmãos, é você pensar que você não precisa de Deus. E Adão e Eva falaram: não, vamos comer, não precisa mais de Deus não, a gente vai virar Deus igual a ele. Então o orgulho. E depois que aconteceu, toda a miséria entrou no mundo. Toda a miséria. Então imagina, todo o sofrimento que você passa hoje na sua vida, tudo que você passa que você não gosta, veio do orgulho. Veio da soberba. Aí, irmãos, aí é só destruição na face da terra. Então eu vou dar alguns exemplos que estão na Bíblia de homens e mulheres que foram tomados pela soberba e se destruíram a si próprios e destruíram outras pessoas. Depois de Adão e Eva, qual outro que foi cair no Caim? Abel não tinha orgulho. Mas Caim caiu no orgulho. A Bíblia diz que foi os dois levar uma oferta para Deus, e Deus olhou para a oferta de Abel, aceitou, mas a de Caim ele não aceitou, e diz que já mudou o rosto de Caim. O orgulho. Por que aceita dele, por que não aceita dele? Não é assim? Não tem muita gente assim? Por que eu fiz isso com aquele, não faz isso com aquele outro? Orgulho. Pessoa orgulhosa. E o que Caim fez? Foi e matou o próprio irmão. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho, hoje tem pai matando mãe, mãe matando filho, filho matando pai. Por causa do orgulho. Depois que aconteceu, quem mais teve orgulho? A humanidade antes do dilúvio. Todo mundo queria fazer o que queria da vida. Todo mundo queria fazer a sua própria vontade. E diz que todo pecado, todas as coisas ruins subiam até Deus. Deus ficou sabendo: nossa, eu me arrependo de ter feito essa gente. Ou gente ruim, vou matar todo mundo. Vou acabar com o mundo. E Deus chamou Noé. O único que não tinha orgulho no coração era Noé e a família dele. Noé, vem cá. Noé, eu vou jogar água aqui em tudo aqui, eu vou matar todo mundo. Mas Deus ainda deu 120 anos para Noé pregar para cada pessoa para se arrepender do orgulho. Ninguém quis se arrepender. Ninguém. A gente, irmãos, a gente está vivendo numa época assim. Mesmo a gente dentro da igreja, a gente às vezes está falando com as pessoas não estão ouvindo. É isso que a gente percebe. Por que tem tanto pastor que está suicidando? Porque está vendo, não tem solução mais. Parece que está falando ao vento. Porque é uma luta. Só quem está na liderança assim que enxerga isso aí. Porque lugares que estão cheios aí, estão cheios de gente e estão cheios de pecado. Porque aí, vai e vem, a gente ouve história. A pessoa está no pecado, está fazendo um monte de coisa errada. Mas o pastor bota a pessoa para fazer coisa dentro da igreja, bota de diácono, bota de presbítero, pode dar dízimo, pode dar oferta. A pessoa pode estar no pecado, pode estar fazendo tudo errado dentro da igreja. Não está nem aí. Não está nem aí. Mas aqui eu falei, aqui não vai ser assim não. E está uma bagunça. E veio o dilúvio, e o que aconteceu? Matou todo mundo. Matou todos os soberbos. O que aconteceu depois?
Torre de Babel. O que os homens da Torre de Babel falaram? Abra sua Bíblia lá, Gênesis 11:4. Vai entendendo a miséria da soberba e do orgulho. Vai entendendo. Gênesis 11:4. Olha o que está escrito aqui. Os homens chegaram e falaram assim: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos fazer uma torre que encosta no céu. Tem um estudioso da Bíblia que fala que naquela época eles pensavam que o céu estava a 2 quilômetros de terra. Então a 2 quilômetros ainda dá para você pensar em fazer alguma coisa para alcançar, né? O céu está muito mais longe que 2 quilômetros. Mas mesmo assim naquela, porque eles não iam construir uma coisa que chegasse a 2 quilômetros. Hoje ainda não existe prédio que chega a 2 quilômetros. Tem um prédio que vão construir que vai chegar a 1 quilômetro de altura, né? Mas não chega. Mas o que é isso? Mesmo não conseguindo fazer, orgulho. Não, a gente vai fazer. E Deus vai... Sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam invadir o céu. A gente vai invadir lá, vai tomar conta. É isso que eles queriam fazer. A gente vai chegar até no céu, Deus. Com a gente ninguém pode, né? Assim que muita gente fala, comigo ninguém pode, né? Isso é orgulho, gente. Tem uma planta, né? Comigo ninguém pode, né? No Brasil, né? Então, é orgulho. Até a planta é orgulhosa. E o que aconteceu? Deus fez a confusão das línguas, ninguém entendia mais nada, acabou toda a construção da Torre de Babel, não é assim? Deus, ele vai chegou o orgulho, Deus, ele quebra na hora. Deus, ele não deixa permanecer, ele não deixa. Qual os próximos que foi querer ser orgulhoso? Sodoma e Gomorra. Vivendo no pecado deslavado, todo mundo virando homossexual, fazendo tudo o que queria. Até anjo eles queriam estuprar. Quer dizer, pessoas que não têm regra nenhuma, não tem mais controle nenhum, e hoje em dia está acontecendo isso. O que eu li na revista, uma japonesa e a filha estuprando um menino aqui no Japão. Não é homem que estupra a mulher mais, agora a mulher está estuprando um homem. Tá perdendo totalmente o controle das coisas, irmão. Por quê? Porque o homem está falando assim: Deus, não existe Deus. A gente não precisa de Deus, eu faço o que eu quiser na minha vida. Gente que está fazendo isso, gente que não tem limite e que não quer limite e quer fazer o que quiser. Lá em Romanos 1 está escrito: Deus os entregou aos seus desejos mais perversos. Você vai ver, só está começando. Você vai ver notícia que você vai ficar de boca aberta, que vai começar a sair por aí. Porque Deus, ele está entregando as pessoas o seu próprio pecado. Você quer pecar? Você não quer me ouvir? Vai fazer loucura. Você vai ver um monte de loucura que vai começar a sair aí nas notícias. E Deus, o que ele fez com Sodoma e Gomorra? Jogou fogo e enxofre e matou todo mundo. Deus, ele não aceita soberba, irmãos. Não aceita. Outro que foi soberbo foi o faraó. A gente estudou aqui um maior tempão o faraó. Moisés falava: deixa o meu povo sair. E falava: não deixa, joga a praga. Pum. Desculpa. Depois endureceu o coração de novo. Jogava a praga de novo. Endureceu o coração. Endureceu o coração quer dizer isso? Soberbo. O Egito já estava todo devastado, já estava todo destruído, e o faraó não queria soltar o povo de Israel. Por quê? Soberba. Outro que caiu pela soberba, e essa é uma história interessante, foi Sansão. Sansão, muitos estudiosos dizem, a gente tem a imagem de Sansão, que Sansão é igual Arnold Schwarzenegger, né? Cheio de músculo. Mas na verdade não era, ele tinha força, mas ele não tinha aquele corpo musculoso que as pessoas imaginam como Hércules,
Não. Mas é que o Espírito de Deus vinha sobre ele e vinha força na vida dele. E não precisava ter músculo para ter força. Então ele, com uma queixada de jumento, diz a Bíblia. O que é uma queixada de jumento? Ele pegou a cabeça de um jumento que tinha acabado de morrer e ele matou 1000 homens com essa cabeça de jumento. Ele arrancou o portão de uma cidade e levou nas costas. Ele fez várias coisas tremendas. Só que o que aconteceu? O orgulho foi crescendo nele. Eu sou o bom, eu sou o fortão, ninguém pode comigo. Aí Satanás enviou uma mulher. Satanás conhecia o ponto fraco de Sansão. Era mulher. Sansão não podia ver mulher. Olhou mulher e caía já no braço da mulher. E a Dalila falou: Sansão, fala o teu segredo, de onde vem tua força? E Sansão começou a brincar: não, me amarra aqui com as cordas aqui que eu não vou fazer mais nada. E quando ela amarrava, aí de Sansão, ela vinha o filisteu, arrebentava tudo igual linha de costura e matava todo mundo. E por 3 vezes ele fez isso. Ele estava tentando a Deus, gente. Foi Deus que deu o poder para ele, só que ele estava tentando a Deus. Eu tenho poder, eu posso fazer o que eu quiser. Só que quando ele revelou que ele era nazireu, que não podia cortar o cabelo, ele revelou todo o coração para Dalila. E quando ela amarrou ele dormiu no joelho dela, e ela falou: Sansão, os filisteus estão vindo. E ele levantou e falou: olha o que está escrito aqui, não precisa abrir sua Bíblia. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele ficou tentando a Deus, tentando. Teve uma hora que Deus abandonou ele. É o que eu estava falando para o irmão ontem. Se Deus te abandonar, você está no inferno. Uma pessoa que já não existe arrependimento no coração dela, ela está falando: não faz mais isso, e ela não sente pesar do erro que ela está cometendo. A pessoa que sente isso, que não sente mais isso, ela já está no inferno. Porque ela vai morrer, ela vai para o inferno. Porque isso quer dizer que o Espírito Santo já abandonou ela. Tem muita gente que pergunta da blasfêmia do Espírito Santo. E fala: pastor, acho que eu estava com raiva, eu xinguei Deus, acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, acho que eu vou para o inferno. E o pastor explicou assim: irmão, só do teu arrependimento, só do teu pesar no teu coração, você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque ele ainda está falando no teu coração que você cometeu erro, que você está pecando, você está errado. Quando a pessoa cometeu a blasfêmia, é porque ele já esqueceu a Deus, ele já não ouve a Deus, ele já abandonou a Deus, e Deus também já abandonou ele. Já era. Tem um pastor famoso, Spurgeon, e falou que ele foi visitar um homem que estava à beira da morte, no leito. Estava morrendo já. Diz que aquele homem, Deus já tinha abandonado ele. Porque todo mundo ia lá pregar para aquele homem: aceita Jesus, você está morrendo. Ele falou: não, para mim não tem mais jeito, acabou. Eu abandonei Cristo, Cristo já me abandonou, e eu sei que eu já vou para o inferno. A pessoa já aceitou no coração aqui. Acabou. Uma vez que aceitou isso aí, a pessoa não tem arrependimento, já está no inferno. Então a gente tem que, se você tem esse arrependimento no teu coração, o Espírito Santo ainda está trabalhando no teu coração. E com certeza Deus estava falando no coração de Sansão: Sansão, para com isso, Sansão. E Sansão continuou a brincar com a Dalila. E quando ele foi fazer, falou: vai arrebentar tudo de novo e vou me libertar, não tinha força mais. Porque ele não sabia que o Espírito Santo já tinha abandonado ele. E o que aconteceu com Sansão? Pegaram Sansão, prenderam ele com cadeias de bronze, vazaram os olhos dele, arrancaram os olhos dele e botaram ele num moinho para ficar rodando igual um burro, igual um boi. Ficou lá.
E fizeram a festa lá no templo de Dagon, do Deus deles. Ó, traz Sansão aí para divertir a gente. Ele é o palhaço agora aqui do palácio nosso. A pessoa que cai na soberba, irmãos, Deus ele deixa a pessoa ser humilhada. A pessoa é humilhada. Mas depois, no finalzinho, Sansão se arrependeu. Falou: Deus, só mais uma vez, Deus, deixa voltar a força em mim, para eu destruir esses meus inimigos aqui, por causa dos meus 2 olhos que eles arrancaram. E Deus ainda teve misericórdia de Sansão, deu a força para ele, disse que ele abraçou as colunas do templo, derrubou e morreu ele, e morreu todo mundo que estava dentro daquele palácio. Mas ele teve que morrer. A soberba dele custou a vida dele. É muito sério, gente. Soberba é uma coisa muito séria. Quem também teve soberba foi Saul. Um dia saiu para a guerra, saiu Saul, saiu Davi, e voltando da guerra, tinha vencido a guerra, e as mulheres começaram a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E Saul que era o rei. Falou: o quê? Eu sou o rei, eu só matei 1000, e Davi não é nada, matou 10.000? Não aceito isso. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, ele começou a ter inveja de Davi. Por que você tem inveja? Por causa de soberba. Ele começou a tentar matar Davi a partir daquele dia. E a partir daquele dia, Deus abandonou ele, igual fez com Sansão. E da parte de Deus foi um demônio atazanar a Saul. Saul ficou endemoniado por causa disso. Então, olha a miséria que é a soberba. Ó, vários exemplos que eu estou dando para vocês. Tanto homens bons quanto homens do mal. Mas o que eu estou querendo dizer é que a soberba pega qualquer um, gente. Pega a gente de Deus e pega a gente que é do diabo. E destrói os dois. A soberba, ela não faz distinção, ela pega qualquer um. Ela pegou o faraó, ela pegou homens de Deus e pegou homens que não eram homens de Deus. Golias que foi lutar com Davi, ele foi tomado de soberba. Ele era grandão, 3 metros de altura, mais alto que esse teto aqui. 3 metros de altura não tinha. Diz que só a armadura no peito que ele usava tinha 60 quilos. Imagina o tamanho do homem. E o que aconteceu? Quando Davi foi enfrentar ele, em 1 Samuel 17:42 está escrito assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Ó, ele era grande, 3 metros de altura, estava com espada, tinha um escudeiro, um homem que carregava o escudo do Golias, ficava na frente dele. Quando ele viu Davi daquele tamanhozinho, 1,40 m. Que? Aí falou: escudeiro, sai da frente. Aí ele tirou o capacete. Ih, você tá pensando que eu sou o que, Davi? Você tá pensando que eu sou o que, seu moleque? Tá pensando que eu sou um cachorro, ser principal, para me assustar? Ele se desarmou, gente. Por causa da soberba dele, o escudeiro saiu, ele tirou o capacete. Isso aí, não vou nem gastar energia para matar isso aí. Quando ele se desarmou, Davi na cabeça dele. Se ele tivesse com o escudo na frente, se ele tivesse com o capacete, não tinha pegado na cabeça dele. A soberba fez ele se desarmar. Se desarmou, Deus falou assim: vai, acerta na cabeça dele. Bum! Caiu no chão, Davi pegou a espada dele, arrancou a cabeça dele. Soberba. Quando a gente cai na soberba, a gente se desarma. E o diabo pode entrar na nossa vida e destruir a gente. É isso que aconteceu com Golias. E eu falei de Davi. Davi foi outro que também caiu na soberba. Esse eu quero que você leia. Abra sua Bíblia em 2 Samuel.
2 Samuel 24, 12. Abra sua Bíblia. Amém, irmãos? 2 Samuel 24, 12 está escrito assim: vai e ide a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à sua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que a determinou, e de Dan até Berseba, e morreram 70 mil homens do povo. Vamos entender essa história? Davi, ele estava vencendo todas as lutas dele, todas as guerras Davi estava vencendo. E Davi, ele falou assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um censo, eu vou ver quantos soldados tem no meu exército. Só que isso aí ele não podia ter feito. Quando ele quis contar o exército que ele tinha, ele falou: deixa eu ver quanto poder que eu tenho. Soberba. E o próprio general dele, Joabe, falou: meu senhor, que Deus multiplique 100 vezes o teu exército, mas não precisa fazer isso não. Você é poderoso, não precisa ficar mostrando para os outros que você é bom. Às vezes a gente vê gente no púlpito se vangloriando: eu preguei em tal lugar, 1000 almas foi salvo, 2000 almas foi salvo. Isso aí é orgulho, gente, isso é soberba. E Davi foi querer contar. Diz que Deus ficou irado com Davi. Por que você fez isso, Davi? Gade era o profeta, e Deus falou: vai lá, profeta, vai falar com Davi. Porque ele fez isso, ele contou o exército e subiu a soberba no coração dele. Mandei escolher essas três punições. E o que ele falou aqui, ou 7 anos de fome, ou 3 meses fugindo do inimigo, ou 3 dias uma peste que Deus vai enviar. E Davi, ele conhecia Deus. Ele falou que eu caio na mão de Deus, que tem misericórdia. Mas olha a misericórdia de Deus, gente. Deus, ele não deixa de punir a gente. O que fala aqui na Bíblia? Que 70 mil pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Imagina que por causa do teu erro morrer 70 mil pessoas. Você imagina o que é isso? Se por um nosso erro morre uma pessoa, a gente já fica transtornado. Morreu 70 mil. Morreu 70. Por quê? Por causa da soberba. Às vezes a soberba não vai atingir você, mas vai atingir quem está ao teu lado. Vai atingir quem está perto de você, ou quem está abaixo de você. Um pastor com soberba, o diabo vem destruir essa igreja inteira. Soberba é uma desgraça, irmãos. E o último exemplo, e esse aqui eu acho tremendo esse exemplo aqui, foi Nabucodonosor. Abra sua Bíblia em Daniel 4, 28. Esse é o último exemplo que eu queria deixar sobre a soberba. Amém?
palavra de Deus diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino e com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? E as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 anos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. E seu corpo molhou-se com o orvalho do céu até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como garras de uma ave. E ao fim daquele período eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre, e o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. E todos os homens da terra são como nada diante dele, e ele age como ele lhe agrada, e com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. E ninguém é capaz de resistir à sua mão, e nem de dizer-lhe: o que fizeste? E naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, e o meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Isso aqui é tremendo, gente. Tremendo. Nabucodonosor, ele mandava no mundo inteiro. Ele tinha tomado conta do mundo inteiro. Ele tinha o maior reino na face da terra. E ele se orgulhou: ó, o reino que eu construí, com o meu poder, com a minha glória. O que Deus fez com ele? Arrancou ele no meio das pessoas. Ele ficou igual um bicho no meio do mato. Diz que cresceu pelo até nele como se fosse um bicho. Ele começou a comer capim igual bicho. Ele se tornou um bicho, literalmente. Ele não tinha mais raciocínio de ser humano, ele virou bicho. Mas foi depois de ser que ele morreu, se Deus? Não, isso é do Herodes. Entendeu? Ele virou um bicho, literalmente. E para você ver como tem gente que gosta de deturpar a Bíblia, gente. Tem uma escritora americana que ela falou, ela se baseou nessa parte da Bíblia que Nabucodonosor virou um bicho para falar que existe lobisomem. Tem nada a ver com lobisomem isso aqui, gente. Lobisomem não come capim, lobisomem come gente, né? Ele come animal, come boi, come carne, né? Acho que todos os filmes que você assistiu de lobisomem, né? Ela falou que estava dirigindo nos Estados Unidos lá e atropelou um lobisomem no meio do caminho. Existe lobisomem? Hã? Existe? Eu não creio, irmão. É lobisomem que vira bicho. Você está entendendo? Então as pessoas deturpam muito a Bíblia. Mas a verdade é que ele virou um animal. Ele se tornou como um animal, por quê? Por causa da soberba. E depois que ele se tornou isso, ele pastou 7 anos, está escrito aqui, ele ficou desse jeito, 7 anos. Depois o entendimento dele voltou, ele começou a dar honra a Deus. E ele é pagão, gente, ele não é cristão, ele não é de Deus. Ele falou: eu exalto, eu glorifico meu Deus. E tem gente na igreja que fala que é de Deus, nem isso faz. Ele é mundano, ele é pagão, ele cultua o demônio. Só que ele falou: não, Deus, ele é todo poderoso mesmo. Porque eu quis me levantar o meu nariz aqui, Deus me arrebentou. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Nunca, a gente achar que a gente não precisa de Deus, que a gente pode andar sozinho, que a gente pode... Nosso maior exemplo de humilhação é o que eu falei: Jesus Cristo. Ele se humilhou até no pó do pó.
Então Deus ele não aceita de ninguém soberba e orgulho. De ninguém. E para terminar, não precisa abrir sua Bíblia. Provérbios 16:5 está escrito assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida eles serão punidos. Vai ser punido. Quem se levantar com orgulho vai ser punido. Pode ser pastor, pode ser qualquer gente que está dentro da igreja. Se levantou com soberba, Deus derruba. E para a gente terminar, gente, volta lá no Mateus, onde a gente começou. Volta em Mateus. Mateus 28:8. E a gente vai terminar. Para terminar o livro de Mateus. As mulheres saíram depressa do sepulcro e, amedrontadas, chegaram cheias de alegria, foram correndo a anunciar aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano e deram ao soldado grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite, furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo, e se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhe indicaram. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Porquanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então a última coisa que eu queria que vocês guardassem aqui é que Jesus falou: vá a todas as nações e faça discípulos, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente, os cristãos, eles têm o dever de fazer discípulos. Eu não estou aqui para fazer membro de igreja, eu estou aqui para fazer discípulos. Porque se vocês saírem daqui, eu quero que vocês saiam e vão falar de Jesus para outras pessoas, e essas outras pessoas vão falar para outras pessoas, e as pessoas vão falar para outras pessoas, e assim que a igreja vai crescer. Amém? Temos que obedecer o nosso Senhor. Então, o nosso maior exemplo, a nossa maior lição nessa manhã desse ano é do orgulho. Nunca deixa o orgulho tomar conta da sua vida. Hoje as pessoas estão cheias de orgulho, estão cheias com esse negócio de Facebook, de internet. Todo mundo quer aparecer na internet, todo mundo quer ficar famoso na internet. Está virando uma praga do inferno isso. Uma coisa que podia ser uma coisa saudável das pessoas se comunicar, está virando um inferno. As pessoas estão se matando, as pessoas estão morrendo. Por quê? Porque é mostrar: não, eu tenho que ficar famoso, eu tenho que ficar... Orgulho, gente. O orgulho vem por quê? Por causa da insatisfação do ser humano. Ah, não estou satisfeita comigo, eu quero ser maior, eu quero ser melhor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A mulher, essas semanas atrás, morreu. A mulher já era bonita. Ah, eu vou colocar silicone, acrílico no bumbum para ficar o bumbum maior. Morreu em cima da maca.
Só ter colocado no negócio. Não precisava colocar. Mas por que coloca? Porque orgulho. Não, eu tenho que tirar foto, ficar lá no Facebook mostrando para todo mundo. A gente tem que tomar cuidado, gente. O diabo ele está incutindo no coração de todo mundo. Você tem que se mostrar bonito, você tem que ser bonita, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. As pessoas estão entrando nessa conversa, as pessoas estão se destruindo sozinhas. As filhas dessa mulher, essa mulher tinha 37 anos. Bonita, loira, bonita mulher. Não precisava nada de fazer plástica, de nada. Mas o diabo ele vai no coração da pessoa para destruir. E as filhas dela falam, as filhas já é adolescente. Minha mãe era tão bonita, não precisava fazer isso. Ela morreu aí. Morreu. Não adianta, gente. Adiantou? Agora ela está apodrecendo embaixo da terra. Ela está tão bonita que ela está podre lá embaixo da terra. Não adiantou nada. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Se coloque de pé. Vamos agradecer a Deus por este ano. Vamos agradecer a Deus por este ano, né? Porque esse aqui vai ser o último culto do ano. Vamos agradecer pelas coisas boas e pelas coisas ruins também. Porque muitas vezes as coisas ruins nos levam às coisas boas, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar e vamos louvar o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade na tua presença, de aprender da tua palavra, Senhor. Meu Deus, queremos aproveitar, meu Deus, que este é o último culto deste ano de 2013, Senhor. Queremos te agradecer por todas as coisas que nós passamos aqui na tua presença e muitas coisas que nós passamos na nossa vida, Senhor. Meu Deus, eu creio que muitos passaram momentos difíceis, momentos tristes, mas, meu Deus, eu creio na tua palavra que diz que todas as coisas, sejam boas, sejam ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Deus, que tudo possa, meu Deus, estar no controle das tuas mãos. E nós cremos nisso, que todas as coisas estão no controle do Senhor. Meu Deus, não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça que o Senhor não saiba. Então que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa nas nossas vidas, Senhor. Que, meu Deus, toda a palavra que nós aprendemos durante todo esse ano, Senhor, que venha ser, cada palavra venha ter sido um tijolinho, que, meu Deus, nós estamos construindo uma casa firmada na rocha, como nós ouvimos hoje, Senhor. Que a gente possa firmar a nossa vida espiritual, Senhor, na rocha, que é Jesus, naquele que era o Filho de Deus, que é o Criador de todas as coisas, mas que se humilhou até a última instância, Senhor. E que, como nós aprendemos hoje, que não venhamos ser como Satanás, que não venhamos ser como Adão e Eva, e como muitos outros, que por causa da soberba foram destruídos e causaram a destruição de muitos, Senhor. Meu Deus, afasta de nós a soberba, Senhor. Que venhamos, meu Deus, ser homens humildes de coração, como o Senhor disse lá no Sermão do Monte, Senhor. Aqueles que vão herdar o reino de Deus são aqueles que são humildes de coração, ou seja, aqueles que não têm orgulho no seu coração e que reconhecem que precisam e que sem Deus não são nada. Então nós queremos reconhecer que nesta hora, Senhor, meu Deus, que sem Ti não somos nada. Que, meu Deus, sem o ar que o Senhor nos dá, meu Deus, não daríamos mais nenhum passo. Tudo depende de Ti, Senhor. Meu Deus, que possamos entrar com esta disposição nesse ano que se aproxima, Senhor. Que viemos entrar com um coração humilde, com um coração, meu Deus, rendido aos Teus pés, Senhor. E que a gente possa, nesse ano que se adentra, a gente possa, meu Deus, crescer mais e mais diante da Tua presença, que a gente possa crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, Senhor. Que a gente possa aprender mais da Tua palavra e que a gente possa ter grandes experiências com o Senhor.
peço, age na vida dos teus filhos, Senhor. E nós oramos e almejamos que a gente possa ter pessoas novas neste lugar, pessoas que verdadeiramente estão dispostas a aprender da Tua Palavra, pessoas dispostas a ser discípulos do Senhor. Porque o Senhor disse: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Que a gente possa ser verdadeiramente o seu discípulo e que a gente possa fazer outros discípulos, como nós aprendemos aqui no final de Mateus, nesse último estudo que nós tivemos no ano, Senhor. Que venhamos ir por todos os lugares e que a gente venha fazer discípulos para Ti, não discípulos para o pastor, não discípulos para a igreja, mas discípulos para Jesus. E que através de todas essas coisas, Senhor, o Senhor venha ser engrandecido e venha ser exaltado. Assim como Nabucodonosor, depois de toda a humilhação, de ter se transformado num animal, de ter comido capim durante 7 anos, ele se levantou no seu reino e ele te exaltou, Senhor, ele te glorificou, ele reconheceu que o Senhor é o Rei dos Reis e que nada pode resistir ao teu poder. Que a gente possa ter essa mesma visão de Ti, Senhor, e que se a gente tiver, nós vamos ser abençoados e vamos ser, meu Deus, fortalecidos através disso. Eu peço, abençoa os teus filhos, abençoa cada um. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, abençoa o culto que vai ser feito aqui quarta-feira, que vai ser o primeiro dia do ano, Senhor, que venhamos começar o ano na Tua presença, Senhor, começar o ano, meu Deus, orando para que o Senhor venha fazer grandes coisas na nossa vida, mas que venham ser coisas que venham engrandecer e exaltar o Teu nome, e que a gente possa se tornar grandes instrumentos nas Suas mãos, Senhor, e que o Senhor possa, meu Deus, se agradar disso nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos aqui nesta manhã. Te agradecemos por todo esse ano, por todas as coisas que passamos, Senhor, e que a gente possa cada dia estar aprendendo mais e mais da Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos?